juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro O Dom da Mediunidade, um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade. Esse livro foi escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Matéria-prima. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no seu capítulo 28, segundo o instrutor Aulus, nas sessões de materialização, são utilizados 3 tipos de fluidos essenciais. Fluido A, forças superiores e sutis da esfera espiritual. Fluido B, recursos do médium e dos companheiros encarnados, inclusive das coisas da sala. Então, as coisas têm fluidos. Aprendemos isso nesse momento. E fluido C, próprios da natureza terrestre. Então, toda a natureza é composta por fluidos. Os fluidos A podem ser os mais puros e os fluidos C os mais dóceis. No entanto, os fluidos B são capazes de estragar os mais nobres projetos, porque dependem dos encarnados, lembrou Aulus. Quando os elementos A encontram segura colaboração das energias B, temos fenômenos de ordem elevada, que atingem mesmo a sublimidade. Na seção relatada no livro Missionários da Luz, no capítulo 10, houve um imprevisto que precisou ser contornado rapidamente. Um dos assistentes da plateia, dentre os encarnados, precisou ser isolado, porque ele fez uso de substâncias alcoólicas em abundância. Sua respiração emitia venenos prejudiciais ao trabalho e que precisaram ser isolados pelos benfeitores. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não levam a sério as responsabilidades do assunto, trazem consigo emanações tóxicas, oriundas do abuso da nicotina, da carne, dos aperitivos, além das formas de pensamento menos adequadas à tarefa a ser realizada. Finalmente, vencendo todas as dificuldades, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos do interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar, um dos mentores, surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Leiam o livro, podem também buscá-lo aqui no canal, onde está lido e estudado. Vale a pena ler a obra como um todo. Continuando, garganta ectoplásmica. Como a força nervosa ou ectoplasma da médium é matéria plástica e profundamente sensível às criações mentais, Alexandre, um mentor espiritual, procurou modelar uma garganta ectoplásmica. Isso está no livro Missionários da Luz, no capítulo 10. Para isso, utilizou pequena quantidade dos eflúvios leitosos, ou ectoplasma, que saía da boca e das narinas, dos ouvidos, do aparelho mediúnico, como se fosse gesso fluido, passando a manipulá-lo e, com ele, construindo o delicado aparelho de fonação, no qual não faltaram o esqueleto cartilaginoso, os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas, completas, na fenda glótica. Em seguida, Alexandre experimentou emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. O aparelho passou a funcionar e as vozes dos espíritos foram integralmente percebidas por todos os encarnados presentes. Há uma observação importante: os desencarnados armazenam sons de vozes humanas na sala de reunião, para fornecer a emissão da voz dos espíritos através da garganta ectoplásmica. Do mesmo modo, com o gesso fluídico, que é o ectoplasma, foram feitos moldes em parafina e transportado flores para serem distribuídas aos presentes. Mentalização incompleta. O caso de materialização descrito no livro Missionários da Luz foi completo, quer dizer, Alencar, o espírito comunicante, conseguiu uma corporificação integral.
Já na seção descrita no livro Em Domínios da Mediunidade, os instrutores, ao fazerem testes na sala de reunião, com algumas amostras de ectoplasma, perceberam que não contavam com a pureza fluídica necessária, por falta de concurso e apoio dos encarnados. Estes não colaboraram corretamente com a reunião, porque alguns faziam mentalmente exigências descabidas, queriam a presença de parentes desencarnados, sem cogitarem que era oportuno ou se havia merecimento para isso, enquanto outros criticavam o fenômeno, deixando-se levar pela imaginação em problemas aviltantes. Tudo isso, os mentores perceberam que não conseguiriam realizar a materialização completa, a de ordem superior. Realmente, foi possível tão somente concretizar a que utilizam o médium desdobrado, como o que se dá nessa materialização incompleta? Os mentores envolvem o perispírito do médium, evidentemente em estado de desdobramento, em um extenso roupão ectoplásmico, e o espírito desencarnado une-se a ele, comandando-lhe os movimentos, como se esse expediente foi possível à enfermeira desencarnada prestar socorro às irmãs doentes. Então, meus amigos, é como se o ectoplasma do médium fosse colocado por cima do espírito a ser materializado. Então, o que aparece é como uma pessoa debaixo de um lençol, né? Aparece parcialmente, porque não foi possível fazer a modelagem completa. Continuando. O médium, não obstante ausente do corpo carnal, achava-se controlado pela benfeitora, à maneira de um médium psicofônico, diferenciado apenas pela roupagem singular, estruturada de apetrechos ectoplásmicos imprescindíveis à permanência dele no recinto, onde explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. O médium caminhava seguro, abraçado pela enfermeira, que o movimentava para o serviço assistencial. Ali ele estava consciente, mas ao voltar para o corpo, não guardaria nenhuma lembrança para não atrapalhar a sua vida diária. Aqui é preciso lembrar que muitas fotos tiradas nas sessões de materialização mostram o perispírito do médium por baixo da figura do desencarnado materializado. Por essa razão, muitos fenômenos são considerados como fraudes, mas na verdade não o são. A explicação está na materialização incompleta. Ao fim da reunião, a substância materializante foi restituída ao corpo físico do médium, inteiramente purificada. Não devemos nos esquecer, também, de que existem materializações incompletas, nas quais o espírito materializa apenas o seu rosto ou parte do tórax, em meio a uma nuvem de ectoplasma, mostrando apenas perfeição de detalhes, como as que estão descritas, por exemplo, no livro Materializações Luminosas, realizadas com o médium Peixotinho, como fenômeno comprobatório da sobrevivência, são muito interessantes, porque esse tipo de materialização dificilmente poderia ser fraudado. Meus amigos, nós encarnados estamos sempre querendo provas, provas e mais provas. E nós? Nós temos dado prova da nossa fidelidade para com a evolução de cada um de nós? Essas provas é que interessam. Ficamos hoje por aqui. Eu aguardo a todos em nosso próximo capítulo.